Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje vamos falar sobre investimento em fundos imobiliários, tá? Quais as vantagens e as desvantagens. E bom, para isso, né, trouxe aqui como exemplo dois fundos que eu tenho na carteira, o HGLG11 e o XPML11, que é um dos maiores fundos, né, na minha opinião, que temos hoje na bolsa. O HGLG é um fundo do segmento de logística e o XPML é um fundo de shoppings. Bom, a gente precisa entender como esses fundos foram parar na bolsa, tá? Como esses fundos começaram a ser negociados na bolsa. Bom, os fundos eles vão para a bolsa à procura de capital, certo? À procura de investidor que possam estar financiando, né, essas compras desses imóveis, tá? Então acaba ele fazendo a estreia, né, que chamamos de IPO, que é a oferta pública feita ao mercado. E essa oferta pública, pessoal, ela tem uma data de início, tá? E tem uma data de fim, ok? Então, nesse período aí, suponhamos que o HGLG faça um IPO agora e o valor do IPO por cota é de R$ 153,20. Então, nesse período de oferta, você consegue comprar diretamente do fundo a um preço de R$ 152,20. Tá? Esse aí é a negociação diretamente com o fundo, chamado também de mercado primário. Quando você investidor, consegue comprar direto do fundo, ok? Após o término dessa oferta, suponhamos que o fundo ele vendeu 1 milhão de cotas, tá? Então só existe 1 milhão de cotas no mercado. E após o término dessa oferta, vocês só conseguem comprar através do mercado secundário, que é quando você negocia com outros investidores também, tá? Você não mais consegue comprar do fundo. Agora você consegue comprar apenas de outros investidores que compraram lá atrás do fundo e hoje querem vender, seja um preço abaixo, né, ou acima do que ele comprou, tá? Isso depende muito do resultado, tá? Então, geralmente algumas pessoas querem vender por menos, outros querem vender por mais, tá? Então, o mercado ele pega aí a média, tá, do valor negociado, que é o valor da cota, beleza? Só que é o seguinte, pessoal, o mercado ele não é bobo, tá? O mercado ele sabe quando o fundo é bom ou quando o fundo não é. Então o mercado acaba precificando, tá, antecipadamente esse fundo. Ou seja, caso esse fundo venha estar tendo bons resultados, o mercado fala assim: essa cota não vale 153,20. Essa cota vale muito mais. Então, o mercado passa a vender essas cotas acima do valor que ela realmente vale. E enquanto estiver pessoas comprando acima do valor patrimonial, certo? O valor da cota está sempre subindo, tá? E há momentos em que o mercado está mais pessimista, tá? Aqui no dia 11/7, a cota estava sendo negociada a 167,84. Um pouco mais de um mês depois, a cota passou a ser negociada a 161,74. Ou seja, tivemos uma queda aqui do topo até o presente momento de 3,63%, tá? Ou seja, o mercado, por algum motivo, né, começou a vender, né, as suas cotas ao menor valor, certo? Por não estar achando comprador, certo? Algumas pessoas vendem mais barato, simplesmente porque não acha que vale
tudo isso e acaba vendendo menor. Só que essa venda, sempre que você vai vendendo por valor menor, né, esse valor aqui muda, certo? Suponhamos que só eu negociei hoje, tá? Então hoje eu vendi a R$ 150, tá? Então esse valor aqui vai para 150, porque eu fui o único negociador, ok? Bom, as vantagens de você investir em fundos imobiliários é a liquidez, tá? Que você tem uma liquidez de venda e de compra. Aqui temos 9 milhões, quase 10 milhões aí de liquidez diária, ou seja, muito fácil, né, do pequeno investidor comprar e vender as suas cotas, tá? Dividendo todos os meses, é importante também frisar isso, que os fundos eles têm esse pagamento aqui todos os meses, tá? E, e a distribuição desses dividendos é de 95% dos seus resultados semestrais, tá? Ou seja, os fundos geralmente eles captam dinheiro através dos aluguéis dos imóveis que ele tem e vão distribuindo. Aqui no caso do HGLG, né, a gente consegue notar que em alguns meses específicos, né, a cada 6 meses, eles fazem os pagamentos maiores, tá? Porque o fundo ele retém uma parte desses 95%, né, retém, distribui um pouco. Como no final dos 6 meses ele precisa distribuir 95%, aí ele faz, certo? Aí ele faz a somatória e pagam esse montante que é a mais, tá? O montante que é a mais, ele deveria ser pago, tá? Todos os meses um pouquinho dele. Só que o fundo prefere segurar e a cada 6 meses fazer essa distribuição aqui. Bom, então a gente entendeu mais ou menos como funciona, tá? Desde o IPO do fundo, tá? Até a negociação de cotas e também a distribuição dos dividendos, tá? Outro fato positivo, tá? Para você poder investir em fundos imobiliários é a diversificação. Quando você compra uma cota de 161 e 74, você não está investindo em apenas um imóvel, você está investindo em vários imóveis, tá? Então esse valor seu ele está dividido em vários imóveis, tá? Por quê? Aqui a gente consegue ver que no Parque Torino, por exemplo, suponhamos que o fundo HGLG só tenha esses dois aqui, tá? O Parque Torino e na Faria Lima. Então suponhamos que por algum motivo, né, haja uma vacância aqui de 100%, tá? Suponhamos que a empresa que está alugando esse Parque Torino aqui acaba saindo. Então nesse mês você ficou sem o aluguel desse imóvel. Então, se a empresa só tem apenas 2 imóveis, tá? E você ficou sem a renda de um deles, a sua receita nesse mês vai cair em 50%, tá? Então, sim, a importância de ter vários imóveis é que caso haja uma vacância aqui de 100%, né, a sua receita ainda está nos outros imóveis. Então, o peso não é tanto, tá? Vai haver talvez uma pequena defasagem no dividendo, mas não vai fazer tanta diferença no final das contas, tá? Então, até o período em que o fundo consiga alugar esse imóvel aqui novamente, tá? Os outros imóveis conseguem te dar uma renda ainda, manter aquela renda para você todos os meses, daquele mesmo valor. E é isso o que o HGLG11 vem fazendo, tá? Paga bons dividendos e tem um caixa muito grande, tem um caixa de 21,69% do seu valor patrimonial,
Então é importante a gente olhar também a localização que esses fundos estão, que esses imóveis, né, estão, para a gente ver se caso houver uma vacância, será que esse fundo vai conseguir alugar facilmente esse imóvel? Tá? Então é importante a gente colocar isso na ponta da caneta antes da gente estar comprando muitas cotas desse imóvel. Outro setor, desculpa, a outra vantagem, né, é a valorização das cotas, tá? Então, se a gente olhar aqui nos últimos anos, tá, a gente vê que as cotas estavam sendo negociadas muito acima do que ela realmente vale, tá? Então a gente consegue ver tanto aqui no gráfico, né, que é fácil a gente ver, quanto aqui nos indicadores, tá? Nesse P sobre VP, a gente consegue ver a diferença aqui do preço que está sendo negociado sobre o valor patrimonial, tá? Tudo que tiver acima de 1 quer dizer que está mais caro. O que tiver abaixo de 1 está mais barato. Então aqui temos 0,6. E é 0,6? Então temos 6% acima do valor patrimonial, ok? Se caso aqui tivesse, vamos supor que 0,96, então de 0,96 para 1, a gente está falando aqui de 4%, certo? Então teria uma defasagem de 4% aqui, beleza? Então, o mercado é um mercado que está constantemente em alta e baixa, por isso se chama renda variável, tá? O mercado negocia as cotas, né, de acordo com o seu otimismo ou pessimismo. O mercado está negociando as cotas. E por que a gente fala renda variável, tá? Já vou te explicar o motivo que se chama renda variável. Suponhamos que você comprou aqui, ó, quando o mercado estava vendendo as cotas, tá, a 153,20, tá? Então a gente vai pegar aqui o valor que o fundo pagou de 1,10 e vamos dividir aqui por 153,20. Então, o seu capital, pessoal, aqui a gente multiplica por 100. Então, o seu capital, ele estaria sendo remunerado aqui em 0,71%, certo? Se você comprasse aqui diretamente do fundo, tá, a 153,20, tá? Esse seria o seu retorno sobre o valor investido por cota, beleza? Então vamos anotar aqui, tá? 153,20, tá? Retorno de 0,71%. Então, vamos pegar um outro momento importante também. Então, suponhamos que você compre aqui, você comprou aqui há um ano atrás, tá? Vamos pegar dois pontos específicos aqui. Suponhamos que você comprou aqui a R$ 170,50, tá? Então, vamos pegar aqui 1,10 também, né? Dividido por R$ 170,50. Então, o seu retorno seria de 0,64%, tá? É isso mesmo. Então, a gente coloca aqui embaixo, R$ 170,50, retorno de 0,64%, tá? Então é o seguinte, a gente tem a mesma cota por preços diferentes, tá? Só que o seu retorno, né, ele vem de acordo com o valor que você investiu, tá? Então a gente investiu aqui R$ 153, né, a gente comprou uma cota
E o nosso capital investido está sendo remunerado em 0,71%. Aqui embaixo a gente tem a mesma cota, tá? Por preço diferente, a R$ 170,50. Então o nosso retorno seria de 0,64%. Beleza? Como no mercado a gente recebe pela cota, né? Pela quantidade de cotas, tá? Então aqui a gente está colocando que a gente estava recebendo por mês 1,10, tá? Então por isso que deu esse resultado aqui. Então vamos pôr aqui, para ficar mais fácil o entendimento para vocês, né? A gente coloca aqui na frente. É uma continha simples, é uma matemática simples para vocês poderem entender, tá? Só que estamos fazendo isso com um fundo, né? Um fundo estável, que é o HGLG11, que é um dos fundos mais estáveis da nossa bolsa. Então a gente consegue ter essa renda aqui constante, tá? A gente vê que nos últimos anos, a gente vê que o fundo ele tem pagado desde 2021, né, até o presente momento, dividendos constantes, tá? De 1,10, 1,10, 1,10, 1,10. Como havia dito para vocês, né, há meses específicos, né, a cada 6 meses, que o fundo distribui mais dividendos, tá? Que é parte daqueles 95% que foi guardado, né, no caixa, né, e o fundo distribuiu aí no final dos 6 meses, beleza? Bom, aqui temos também o fundo de shoppings. Temos aqui o fundo de shoppings, o XPML11, tá? É um fundo também que compra imóveis do mesmo jeito do HGLG, né? A gente está só levando aqui para os shoppings, tá? Só que o shopping, pessoal, ele é mais ele é mais um pouco mais complicado, tá? Da gente ver, porque é o seguinte, suponhamos que haja uma crise, certo? Como houve aí, né, nos últimos 2 anos aí, né, passados, que houve o fechamento, né, de vários comércios, né, inclusive shoppings, tá? E os fundos de logística, tá, continuaram arrecadando, tá? Continuaram arrecadando seus valores. As lojas, né, os galpões não precisaram ser fechados, porque tá? Os galpões eles são responsáveis pelo abastecimento dos comércios locais. Então, esses comércios precisavam, né, ser abastecidos e a logística não para, tá? A logística não para. Já os shoppings, né, como foram obrigados a ficar fechado, tá? Houve aí uma queda de receita muito grande, tá? E como a gente acabou de dizer, né, a gente recebe aqui através dos aluguéis. Como os fundos foram obrigados a ficar fechado, né, as receitas caíram bastante, tá? Então, somente os fundos mais grandes, né, que tiveram uma receita mais estável e continuaram pagando bons dividendos, tá? Então, vamos pegar aqui um período de 2020, tá, que foi onde estourou realmente a pandemia, né? Então, os fundos passaram a pagar menos dividendos aí, tá? Então, aqui a gente consegue ver aqui galera, que aqui, a gente consegue ver o fundo, ele não até hoje, né, tá se recuperando ainda, tá? Só que não chegou perto do que estava antes, tá? Aqui quando o fundo estava no auge, aqui no 2020, né, e foi decretado lockdown,
O mercado altamente corrigiu esse fundo, tá? Esse fundo então caiu aqui 50%. Então imagina só se você tivesse 50% do seu capital ou 100% do seu capital em apenas um ativo, tá? Então, aí vai entrar o ponto que eu falei com vocês, que é o ponto da desvantagem de você investir em fundos imobiliários, tá? Renda oscilante, tá? O mau estudo pode trazer um retorno baixo, bem abaixo do esperado, certo? Caso você tenha investido aqui atrás aqui e houve esse problema, a gente não pode prever isso acontecer, simplesmente acontece, a gente tem que se adaptar com com o momento que estamos, tá? Só que é o seguinte, então vamos pegar aqui, nesse período aqui, tá? Nesse período aqui, e vamos pegar nesse período aqui. Algumas pessoas que estavam no fundo, tá? Acabaram saindo do fundo com prejuízo de 50%, né? Venderam aqui na baixa. Só que essas pessoas, né, que saíram do mercado aí tiveram um prejuízo muito grande, certo? Só que as pessoas que mantiveram no fundo, né, e, e é isso que eu recomendo, né, você continuar no fundo, mas continuar estudando também, né, vendo como está o mercado, né, se o mercado ele precificou demais esse fundo ou o que de fato aconteceu, né, se o fundo teve vacância. A gente viu que o que aconteceu ali foi algo, né, que infelizmente todos os fundos, empresas no geral, né, tiveram tiveram uma parte da sua receita ali de falta, porque foi o momento em que houve o lockdown, houve o fechamento dos comércios ali, né? Os shoppings foram os que mais sofreram na minha opinião, tá? Então, o que aconteceu foram que o mercado precificou muito, bateu muito nos shoppings, tá? Só que as pessoas que compraram aqui na baixa conseguiram, né, ter em um período muito curto, de menos de um ano, tá? Um retorno aqui de 70%, né? Vamos pegar aqui um ano certinho, tá? Vamos pegar aqui um ano, mais ou menos um ano certinho, aqui no dia 18, em um ano certinho, só a valorização dessas cotas foram de 64%, tá? Foram de 64% aqui, no período de um ano, beleza? Então esse é o momento em que você deve comprar, tá? Quando o mercado está precificando demais essa empresa, né? Igual eu acabei de falar, você precisa analisar o fundo, se o fundo deixou de ser um bom fundo ou simplesmente está passando por um momento difícil, tá? A gente está passando um momento difícil, não do fundo, mas do país, do mundo, né, em geral. Bom, outro fator negativo também, tá? Mas eu acabei de falar com vocês aqui, que por ser uma renda oscilante, não há garantias que o fundo trará bons resultados. Não trará garantia que o fundo terá bons resultados, tá? Por quê? Isso depende muito do preço que você paga. Depende bastante do valor que você paga por aquela cota ou aquela ação, né? Mas vamos lá. Bom, outro fator importante também, não se encaixa aqui na área de desvantagem, tá? A importância de você analisar o período que o fundo tá, né? E ver que aquela receita ela não é recorrente, tá? É um fator importante porque houve um problema aqui. Eu vou até citar aqui o RZTR11, que eu tenho aí na carteira, inclusive, tá? Eu comprei nesse momento aí que tava bem acima. Tem um ano atrás aqui, tá? Que é um fundo
que ele tinha vendido um dos seus imóveis, e esse valor, né, dos imóveis ele foi distribuindo parceladamente, tá, durante o pagamento mensal da sua receita. Então o que houve foi o seguinte: o mercado, por não saber o que estava acontecendo, né, precificou o fundo, né, já imaginando que essa receita seria uma receita recorrente, tá? E acabou precificando o fundo muito acima do que ele realmente valia, tá? Então aqui, vamos pegar aqui até o mês de dezembro de 2020. Vamos pegar aqui dezembro de 2020, tá? Aqui, ó. Pegar aqui, isso, dezembro de 2020. Então tava aqui a R$100, beleza? E aí, a partir de janeiro, ele já começou a cair, porque o mercado viu, né, essa variação aqui na distribuição de dividendos, tá? Então, chegou a ser vendidas as cotas até o mês de abril a R$80 e R$80,51. Então a gente teve aqui uma defasagem de preço de quase 20%. E muitas pessoas entram no mercado, tá? Nesses momentos em que os fundos estão distribuindo bastante dividendos e acaba pagando muito caro por eles, por eles, né? E bom, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, né, o meu ponto de vista sobre os assuntos de fundos. Os resultados do fundo você consegue encontrar através do relatório periódico dos fundos. Eu gosto de olhar bastante no site oficial do fundo. Por exemplo, aqui temos o HGLG, você pesquisa HGLG-RI, você vai encontrar aqui o site oficial, onde o gestor do fundo vai conseguir te mostrar todos os resultados, o portfólio do fundo, rendimento, rentabilidade, as características, né, a visão geral do fundo. Então tudo isso você consegue acompanhar através, claramente, né, do site oficial. Beleza? Então espero que vocês tenham gostado, espero que vocês tenham entendido, né, meu ponto de vista. Conversa assim um pouco rápido e embolada, né, mas espero que vocês tenham entendido. E diversifiquem o seu portfólio para que não aconteça, né, esses problemas que houveram aqui nesses fundos, aqui nesses períodos aqui, ó, tá? Tanto aqui, todos os fundos, galera, uma hora ou outra ele vai dar alguns problemas, tá? Em que você que estejam preparados, vocês terão uma vantagem muito grande perante as pessoas que não estão preparadas, porque as pessoas, a gente fala no mercado, né? Acabam precificando esses resultados como os resultados perpétuos, ou seja, né, acaba levando o nível, os valores das ações muito acima do que ela realmente vale. E quando há algum problema, o mercado corrige muito essas empresas, esses fundos, tá? Então é um momento em que os investidores, aqueles investidores que estão sempre ali, né, observando a oportunidade, compram, e são investidores que têm uma rentabilidade muito, mas muito acima da média. Beleza? Então muito obrigado. Até o próximo vídeo, né?